nós trataremos a respeito do tema e do lema da campanha da fraternidade deste ano de 2023. Nós temos visto, através das mídias, um grande movimento de crítica em relação à campanha da fraternidade. Uma das principais acusações que fazem em relação à campanha da fraternidade é de que esta não está ligada ao momento quaresmal que nós vivemos, que esta não guarda relação com o momento quaresmal que vivemos. E é exatamente o contrário disso que nós queremos mostrar, que nós queremos refletir neste dia de hoje. Exatamente porque este ano, de modo muito especial, a campanha da fraternidade está ligada fortemente a uma das dimensões da Quaresma, que é a caridade. A campanha da fraternidade sempre está relacionada com essa dimensão caritativa da Quaresma. Se nós recordarmos na quarta-feira de cinzas, quando nós ouvimos o Evangelho nos chama a 3 atitudes sinceras durante o período quaresmal. O primeiro deles é o jejum, o segundo a oração e o terceiro a esmola, a caridade. O jejum, para ter verdadeiro valor, vai nos dizer o Papa Francisco, não basta que a gente simplesmente se prive de um alimento. É necessário que a gente, no jejum, na abstinência, se prive de algum alimento. Mas para que esse jejum tenha verdadeiro valor, é necessário que ele esteja ligado à dimensão da caridade. E por isso, nós devemos distribuir aos irmãos que pouco ou nada têm, o fruto daquilo que nós jejuamos, o fruto da nossa penitência quaresmal. Eu sempre gosto de dizer que o jejum sem a oração e sem a caridade é uma simples dieta. Nós não somos chamados, neste momento quaresmal, a fazer dieta, mas muito pelo contrário, nós somos chamados a fazer penitência. E a penitência se dá acompanhada sempre da oração e de um gesto concreto. Vamos, portanto, refletir a respeito, como eu disse, deste tema da campanha da fraternidade, que este ano está relacionado à fome. E tem como lema o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 16, onde o próprio Jesus vai dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. É um mandato de Jesus, dar de comer a quem tem fome. É uma obra de misericórdia da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que devemos dar de comer aos famintos. O próprio Jesus vai dizer: eu estive com fome e me destes de comer. Eu estive com sede e me destes de beber. E aí talvez nós nos perguntemos: mas Senhor, quando é que nós fizemos isso? Quando é que o Senhor estava com fome e nós demos de comer, com sede e nós demos de beber? E Jesus vai dizer: quando você fez isso ao teu irmão, é a mim que você estava fazendo. Portanto, dadas as polêmicas que se criam em torno deste tema da campanha da fraternidade, nós podemos beber dela de forma muito espiritual durante esta quaresma. Alguns podem dizer que ela está fortemente relacionada a ideias comunistas.
Deixemos de lado este pensamento de que qualquer forma de bem, qualquer forma de caridade, qualquer forma de partilha é comunismo. O comunismo nem mesmo existia e nós, cristãos, há mais de 2000 anos, já praticávamos os gestos de caridade. Então, se alguém se aproveitou de algum princípio, não somos nós católicos que bebemos dos princípios comunistas, dos princípios socialistas, que são fortemente condenados pela Igreja ao longo dos tempos. Mas são eles, assim como diversos outros setores da nossa sociedade, que se aproveitam dos valores do Evangelho para converter as pessoas a ideologias. Deixemos de lado as ideologias, deixemos de lado as paixões políticas e vamos olhar para esse tema da campanha da fraternidade deste ano. Na Quaresma, nós somos chamados, e isso se faz através da nossa caminhada quaresmal, a refletirmos sobre aqueles que são os nossos pecados pessoais. Os nossos pecados pessoais. Então, buscar a nossa conversão pessoal. Porém, a Igreja também nos ensina que, ligado aos pecados pessoais, estão também os nossos pecados sociais ou comunitários. São situações presentes na nossa sociedade, não só no nosso país, mas no mundo, porque essas questões elas são mundiais, não são especificamente ligadas às situações do nosso país, mas elas são questões mundiais. São pecados em que todos nós poderíamos nos unir para combater, porém nós somos omissos, nós fechamos os olhos, nós fingimos que não estamos vendo. Por isso a Quaresma, e aí mais uma vez a importância da campanha da fraternidade neste período, ela nos chama a lutar também contra estes pecados sociais, contra estes pecados que são comunitários, são pecados da nossa sociedade, que precisam ser combatidos, que precisam ser defendidos. A exortação que a Igreja faz a respeito da fome, a respeito da pobreza, como eu disse há pouco, não é algo de hoje, não é algo de agora, não é algo que os bispos agora estão propondo porque tem ideologias, não. Falar sobre a fome, falar sobre a miséria, é algo que vem da Igreja desde os primeiros séculos, desde os primórdios. O próprio Jesus falou a respeito da fome. São diversas as passagens do Evangelho onde Jesus vai falar a respeito da fome. E os padres da Igreja, nós chamamos assim, aqueles padres que nos primórdios do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo, se destacaram pela profundidade da sua pregação e também pelo zelo que tinham para manter vivos, através da sua pregação, os princípios do Evangelho. Então eles ouviram dos apóstolos aquilo que Jesus ensinava e se esforçaram muitas vezes para traduzir através de escritos, através de pregações, aquilo que a Igreja acreditava, aquilo que a Igreja tinha por princípio básico da sua fé. E os santos padres, desde os primeiros séculos, e nós vamos ver isso hoje,
eles já falavam desta questão da caridade, desta questão da fome. É bíblico. Se nós olharmos o Novo Testamento, inclusive o Antigo Testamento, as questões da fé estavam sempre ligadas também à questão das obras, à questão da caridade. Por isso, vamos ver o que nos dizem os santos padres. Eu trouxe aqui algumas reflexões baseadas em seus escritos, em seus ensinamentos, não de forma literal, porque o nosso tempo acaba sendo um pouco escasso, mas é importante que a gente se debruce sobre isso, que a gente se atente ao que nos ensinam os primeiros cristãos, aqueles que estavam mais próximos da presença de Jesus neste mundo. O primeiro ponto que eu quero abordar é a caridade dada aos pobres. E para falar sobre isso, eu me baseio nos ensinamentos de Tertuliano, um padre da igreja que viveu nos séculos 2 e 3 da nossa era cristã. Então imaginemos alguém que viveu há praticamente 1700, 1800 anos atrás. Então não é de hoje que este tema faz parte da vida da igreja. E ele fala exatamente da ajuda que as primeiras comunidades cristãs prestavam aos pobres e aos famintos. E Tertuliano vai dizer da necessidade das comunidades viverem uma fé que se una também à prática. Isso era muito presente nas primeiras comunidades cristãs. Os Atos dos Apóstolos vão nos dizer que os cristãos tinham tudo em comum e que repartiam os seus bens com alegria. E Tertuliano ele reforça exatamente isso, que as comunidades se reuniam para ouvir as Escrituras, para ouvir as pregações que eram feitas por aquele que presidia a comunidade, e depois havia um momento em que eram partilhados os bens, que eram partilhados os alimentos que cada um trazia consigo. É algo muito semelhante ao que vemos hoje nas nossas celebrações eucarísticas. Nós precisamos lembrar que após ouvir a palavra de Deus, após refletir a palavra de Deus, antes de nos aproximarmos da mesa da Eucaristia, a igreja nos chama a um momento de partilha. Aquela contribuição, aquela doação que nós fazemos no momento que nós chamamos de ofertório da missa, que na verdade é o momento em que se chama de apresentação das oferendas, nós devemos lembrar que aquela colaboração, ela atinge as várias dimensões da igreja. Ela é destinada àquilo que é utilizado no culto, ela é destinada à manutenção do templo, mas ela também é destinada à caridade, ao socorro dos irmãos e irmãs mais necessitados, ao socorro daqueles que mais sofrem. Então, a importância da partilha unida aos atos de fé, às nossas celebrações comunitárias. Nós nos reunimos em comunidade para ouvir a palavra de Deus, para partilhar as nossas dores e alegrias, mas também para praticar a caridade. Tertuliano, então, ele vai falar exatamente da existência dessa caixa comum onde as pessoas depositavam as coisas, e aqueles que coordenavam a comunidade, os bispos, os sacerdotes, as lideranças,
se responsabilizavam pelo destino justo de tudo aquilo que era oferecido. E esse teólogo Tertuliano, um africano, ele trouxe para nós um dado muito importante. Primeiramente, a questão da piedade relacionada à caridade. Depois, a questão do significado moral, do significado ético, do significado de fé que esse gesto tem. E também a questão das práticas de vida relacionadas a Cristo Jesus. Quando Tertuliano falava sobre estes temas, ele tinha em vista algo que nós podemos hoje, com as nossas palavras de hoje, dizer: objetividade das coisas. Ou seja, não basta vivermos uma fé muito subjetiva. É preciso que a nossa fé, que as palavras do Evangelho que entram no nosso coração, através dos ouvidos, também se traduza em práticas concretas. Por isso, em Cartago, a sua comunidade africana, ele dizia que aquilo que era partilhado deveria sempre ser distribuído em favor dos que sofrem, em favor dos mais necessitados. Eu gostaria também de destacar um pensamento de São João Crisóstomo, um bispo que viveu nos séculos 4 e 5 da nossa era cristã. E ele exortava os fiéis das comunidades a um esforço para a prática do bem comum. Quando nós olhamos as outras pessoas com o olhar da fé, com o olhar sobrenatural, nós passamos a ver as pessoas como nossos irmãos. Ninguém pode chamar a Deus de Pai, ninguém pode dizer Deus é meu Pai, Deus é nosso Pai, e assim nós começamos a oração do Pai Nosso, se nós não olharmos os outros como nossos irmãos. E quando nós olhamos o outro como nosso irmão, a gente não vai permitir que ele passe por sofrimentos, que ele passe por necessidades, que ele passe por provações. Enquanto nós estamos neste tempo, neste caminho, neste mundo, São João Crisóstomo vai dizer que nós somos chamados a ser portadores, a realizar aquilo que são verdades de vida. Então nós somos chamados a ser portadores da vida, a levar vida para as pessoas. E Jesus vai dizer que todos tenham vida em plenitude, que todos tenham vida em abundância. E São João Crisóstomo também, ele fazia uma ligação muito bonita entre a questão da fome e a questão do pão espiritual, aquele que é o pão do Senhor, que é dado a todos, é distribuído sem distinções.
A Eucaristia é, portanto, o dom de Deus que desceu do céu. E por isso, por ser um dom, por nos ser dado um alimento espiritual gratuito, é que aqueles que comungam, aqueles que recebem do corpo e do sangue do Senhor, também devem ser dispensadores de dons. Não podem se contentar em receber a Eucaristia, em receber o alimento espiritual e ver os irmãos e irmãs passando fome. A Eucaristia, vai nos ensinar São João Crisóstomo, ela deve nos impulsionar, ela deve nos orientar para o outro. A Eucaristia é um alimento espiritual que nos fortalece na nossa missão. Nós recebemos o pão eucarístico para irmos ao encontro do outro, para termos a força do Senhor para lutarmos contra os males desta vida, seja na nossa vida, seja na vida do nosso irmão. Então a Eucaristia, ela deve nos impulsionar sempre a ir ao encontro do outro. E são dignos, portanto, de participar da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia, aqueles que partilham também do seu pão material, que não se esquecem dos irmãos e irmãs, que não faltam com a caridade fraterna. Peçamos hoje, e nós poderemos continuar essas reflexões a partir dos pensamentos de tantos outros padres da igreja, mas peçamos hoje esta graça de Deus, de termos olhos para vermos as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Que sejamos inspirados em práticas, em ações verdadeiras, livres de ideologias, livres de pensamentos políticos, que olhemos a caridade de forma verdadeira, de forma cristã. E assim sejamos inspirados a atitudes verdadeiras, a práticas cristãs verdadeiras. Amém.